Então vamos lá, pessoal do terceiro ano A, mais uma videoaula aqui para vocês. Nesta vez nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, aliás, nosso apontador a laser aqui, ó. Cálculo de áreas usando quadrículas. Bem, na geometria, na matemática, nós podemos calcular áreas de figuras de diversas maneiras. Uma das maneiras mais simples que tem é a utilização de uso de fórmulas. Então, para o quadrado, por exemplo, basta pegar o lado, elevar ao quadrado, e você já tem a área. Do triângulo, você tem que pegar a base do triângulo, uma das bases do triângulo, multiplicar pela altura correspondente e dividir por 2, e assim vai. Mas, muitas vezes, nós não precisamos, nós não temos muitas condições de descobrir uma dessas medidas, de forma que a calcular áreas usando as quadrículas pode ser uma solução. Eu coloquei um exercício desse na primeira atividade do segundo bimestre, porque havia sido explorado nas aulas do Centro de Mídia. Eu achei que todo mundo ia fazer, mas percebi que poucos fizeram, poucos mesmo. Acho que um fez, um colou e o resto não fez. Essa é a verdade. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar vocês a resolver esses problemas, porque eles são realmente um pouco fáceis. Vamos então dar seguimento aqui, né? Veja só, aqui nós temos um triângulo ABC, que está desenhado num papel quadriculado aqui, né? Nas quadrículas. E você observe aqui, ó, que bem poderia ser também os eixos coordenados, né? O eixo X, o eixo horizontal e o eixo vertical. E os pontos, né? Os vértices A, B e C, você pode observar as suas coordenadas, né? Abscissa 2, ordenada 3 para o ponto A, a abscissa 7, ordenada 8 para o ponto B e assim por diante. A geometria analítica, que é um dos assuntos que vocês estão estudando agora, do Centro de Mídias, incluindo, existe alguma fórmula em que se usa esses x do A, x do B, x do C e assim por diante, para se chegar à área de um triângulo. Mas aqui nós vamos tratar de uma alternativa para esse procedimento. Não vamos usar a fórmula, vamos usar justamente um certo truque aí, né? Uma maneira de se resolver isso. Muito bem, mas para começo de conversa, vamos ver aqui o que é que como é que nós calculamos a área de um triângulo. Então, a área do triângulo eu calculo assim, pego a base, a medida da base. Professor Marco, qual é a base? Bom, a base é qualquer um dos lados que você escolha, né? Digamos que você escolheu esse lado aqui, ó, o AC, então ele passa a ser a base. E eu tenho que saber esse tamanho aqui, né? Daqui até aqui, né? Para calcular o valor da base. Mas depois tem que pegar a altura. Professor, o que é altura? Então eu vou desenhar aqui essa altura correspondente, vamos pegar um verdão aqui, ó, correspondente a esse lado aí, né? Ó. Então eu tenho que desenhar uma linha perpendicular aqui, e essa aqui, ó, é o valor da altura, né? Veja que nesse caso aqui, nós poderíamos até ter a medida desse lado aqui, né, dessa base, né? Você já sabe calcular a distância entre o A e o C, poderíamos chegar nesse valor, mas como calcular essa altura aqui, né? Tem como na geometria analítica? Tem, mas o caminho é bastante penoso, né? Então vamos aqui, o que nós vamos fazer aqui? Tirar esses negócios aqui, né? Apagar, apagou. E vamos continuar aqui em frente. Então, por que nós vamos usar agora o cálculo usando as quadrículas? Porque nós não conseguimos, nós teríamos que ter um trabalho para calcular o tamanho da base e muito mais trabalho para calcular a altura. Aí amanhã à noite a gente terminaria o exercício, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Cadê aqui? Vamos lá. Veja só, qual é o truque aqui? O truque é você inscrever o seu
triângulo numa figura retangular, eventualmente um quadrado, né? Mas aqui no caso é um retângulo. Essa figura cor de rosa aqui, eu acho que é um cor de rosa, um pink, né? Beleza. Bom, professor, mas para que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso para conseguir encontrar um resultado em que nós possamos, fazendo algumas operações aritméticas, e descobrir a área do triângulo desse cara marronzado aqui, né? Bom, mas quando eu faço esse contorno aqui, tem que ser sempre um retângulo, né? Ou um quadrilátero, na verdade. Você consegue descobrir essa medida, né? Daqui a aqui é um quadradinho. Daqui até aqui, são 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4. E assim por diante, né? Agora veja só que interessante. Você concorda que nós podemos calcular a área desse quadrilátero aí, desse retângulo? Podemos, né? Então, é o que nós vamos começar a pensar aqui agora, né? Vamos começar a pensar nisso, Nós queremos achar esta área aqui, essa é a área que nós estamos buscando. Mas, qual o caminho que nós podemos seguir? Nós podemos calcular a área do retângulo. Professor, mas aí a área do retângulo é maior do que a área do triângulo. Eu sei que é maior. Mas aí nós podemos calcular a área. Cadê aqui a área? Vamos lá para a área esse triângulo aqui, que eu estou chamando de A1, né? A área 1. Podemos calcular a área 2, que é daquele outro triângulo ali, e podemos calcular a área 3, que é desse último triângulo aqui de baixo. Ou seja, nós podemos, com uma certa facilidade, calcular todas essas áreas aqui, né? Então vamos entender o seguinte: qual é essa área A? Bom, a área A é a área do retângulo, AR. Se eu tirar dessa área o A1, o A2 e o A3, tiro. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a diferença entre AR e essas 3 áreas vai dar o A. Então nós vamos calcular a área A indiretamente. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos acompanhar aqui, Então, a área A é igual à área do retângulo, menos a área 1, menos a área 2 e menos a área 3. Então, calculo a área do retângulo, depois tiro dela os 3 triângulos. Agora, veja que a grande jogada aqui é que esses 3 triângulos são retângulos. Então, se eu chamar esse aqui de base, essa é a altura. Se eu chamar essa de altura, essa é de base. Então eu já conheço nos triângulos retângulos quem é altura e base. Aqui, se eu chamar essa de base, essa é a altura. Se eu chamar essa de base, essa é a altura. E assim para o terceiro também. Então fica fácil calcular essas áreas de triângulos retângulos. Porque eu já tenho aqui a base e a altura. Coisa que nesse outro triângulo, que não é retângulo, não tenho nem base, nem altura, nem nada. Teríamos que calcular tudo, né? Mas como é que eu sei que daqui a aqui é 5? É só calcular do 2 aqui até o 7 dá quanto? Do 2 aqui até o 7 dá quanto? Dá 5. E do 7 até o 9 dá 2. E assim por diante, a mesma coisa para todos eles. Muito bem, então vamos entender o seguinte. Como é que eu calculo a área do retângulo? Aqui tem um Q, mas aqui eu acho que eu errei aqui. É a área do retângulo. Bem, a área do retângulo é só pegar a base dela, do retângulo, que é 7, e multiplicar pela altura, que é 5, ou ao contrário, né? 5 vezes 7 ou 7 vezes 5. Vai dar quanto? Vai dar 35 unidades de área, né? O ao quadrado a gente entende unidade de área. Por exemplo, se for centímetro, as medidas aqui vai ser centímetro quadrado, né? A área, centímetro quadrado. Por isso esse U ao quadrado aqui. Bom, mas agora eu vou começar a calcular as áreas dos triângulos. Olha só, o triângulo 1. Qual é a base dele? Não, tanto faz, porque eles têm a base e a altura igual, né? Então é 5 vezes 5, olha lá, 5 vezes 5, mas por ser triângulo tem que dividir por 2. 5 vezes 5, 25, dividido por 2, 12,5 unidades ao quadrado, unidades de área. E agora, vamos calcular a área do triângulo 2. Triângulo 2, base 2, altura 4. Então é 2 vezes 4, que dá 8, dividido por 2 dá 4. Então esse aqui é 12,5 unidades ao quadrado e aqui 4 unidades ao quadrado. E esse terceiro aqui, o terceiro, facilmente nós vamos calcular 1 vezes 7, olha lá, 1
de altura, vezes 7 de base, dividido por 2, 1 vezes 7 dá 7, 7 dividido por 2 dá 3 unidades ao quadrado e meia, né? 3,5 unidades ao quadrado. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou aplicar essa fórmula aqui, né? Para calcular o que eu quero. A área, eu vou pegar essa área do retângulo aqui, né? Que aqui é mais R, menos essa e menos essa. Ou seja, eu vou fazer esta conta aqui, ó. Já deixei preparado aqui. 35. Quem é o 35? É a área do retângulo. Menos 12,5. Quem é esse 12,5? É a área do triângulo 1. Menos 4. Quem é esse 4? A área do 2. Triângulo 2. E menos 3,5. Quem é o 3,5? É esse 3. Fazendo todas essas contas aqui, nós vamos chegar, fazendo as continhas aí com muita calma, nós vamos chegar à conclusão de que a área desse triângulo aqui, ó, vou marcar ele aqui, ó, é de 15 unidades ao quadrado. Então vejam que nós conseguimos calcular a área do triângulo, mas sem usar a fórmula para ele, né? Nós usamos a fórmula do triângulo para esse. E como é que nós chegamos no valor do A? Repetindo, peguei o AR menos esse, A1, menos o A2 e menos o A3. É muito moleza, né? Parabéns aí para o aluno que acertou, que lá no exercício dava 33, né? Na verdade o resultado lá era de 33. Professor, mas isso serve para qualquer figura? Olha, vou dizer que serve para qualquer figura, mas serve para muitas figuras. Veja esse caso aqui. Nesse caso, nós temos aqui o quê? Uma figura totalmente complicada, né? Não é nada, não é triângulo, não é retângulo, nem nada. Mas ainda assim vale a mesma situação. Olha, qual o valor desse lado aqui? Ó, do 9 até o 2 é 7 também. E daqui até aqui, dos 3 até o 9 dá 4, dá 5, né? 1, 2, 3, 4, 6, dá 6. Do 3 ao 9 dá 6. Então, quanto que eu falei aqui? 7, 6 vezes 7, 42. Então o retângulo aqui mede 42. Tá, mas eu quero essa área aqui, não é, professor? Então, aí que você vai fazer? Você vai pegar esse triângulo, esse quadrilátero aqui, ó. Vai pegar essa área, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, né? E vai tirar tudo do retângulo grande. Esse exercício é muito parecido com o anterior. Eu não vou fazer aqui para não perder muito tempo, né? Para não deixar o vídeo longo, mas ele é apenas mais trabalhoso só. Em vez de calcular 3 triângulos, não, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos e 2 retângulos, e fora o retângulo grandão. Mas fazendo todas essas contas aí, calculando todas essas áreas, nós vamos pegar a área do retângulo, menos essa, menos essa, menos essa, menos essa, menos essa, menos essa, menos essa e menos essa, nós vamos achar a área desta figura aqui. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês que não conseguiram, e tentem fazer. Não sei se vocês não receberam de volta ainda, acho que já receberam de volta, né? Então tentem fazer aí o exercício que está proposto lá na atividade 1, ok? Grande abraço, videozinho de 13 minutos e pouquinho, até a próxima videoaula.